Vesícula e vias biliares. Gente, ó, fígado é importante? Muito. E vesícula? Vesícula é... Ultrassom é o exame mais importante para a vesícula. Por quê, João? Porque é tão bom quanto uma ressonância em mãos experientes. Olha que afirmação ousada. Ultrassom em mãos experientes é tão bom quanto a ressonância, quanto a colangio-ressonância para a vesícula. Olha só. E é um método barato, acessível, que você faz rápido, tá? Ressonância é um método caro, nem todo mundo tem acesso, nem todo hospital tem e demora, tá bom? Então vamos lá, vesícula. Começando pela anatomia, né? A gente tem lá a vesícula com fundo, corpo e um infundíbulo, que já é aquela parte que vai dar ali pro ducto cístico. A gente tem o ducto cístico, que chega no ducto hepático, ou seja, o ducto cístico se une com o ducto hepático para formar o ducto colédoco. Como no ultrassom a gente não consegue ver exatamente aonde o cístico está juntando com o hepático, a gente chama tudo isso de hepatocolédoco. Deu para entender? Então, ó, normal, eu tenho colédoco e a partir do ponto que o cístico chegou, daqui para cima é só o hepático. Então aqui é hepático, aqui é colédoco. Mas no ultrassom eu não consigo ver essa chegada. Então eu chamo tudo de hepatocolédoco. Ok? Beleza. Então por isso você vai ver lá no laudo. Hepatocolédoco medindo tanto. Beleza. Então tá aqui a representação gráfica, como vocês podem ver, a vesícula fica lá juntinho da borda inferior do lobo direito do fígado. Lembra que eu falei? Ajuda a separar direito de esquerdo, fica ali entre o segmento 4 e o segmento 5. Então aqui a representação da vesícula. A vesícula no interior tem bile, bile é rica em água. A água é preta no ultrassom. Então esse aspecto que a gente chama de periforme, porque peras portuguesas têm esse aspecto alongado, esquisito, não é a pera brasileira não, tá? Então, ó, aspecto periforme e a bile no interior, deixando ela anecoica. Perceba que o vaso, o sangue, ele também é anecoico, só que se você liga o Doppler aqui, ele vai pintar, e aqui não vai pintar, tá bom? Como é que eu acho a vesícula? Borda inferior, gradil costal aqui, ó, borda inferior, vai aqui no parassagital, achou a vesícula. Dica de mestre aqui, que vai te ajudar muito. Acha o rim direito. O rim direito é fácil de achar. A vesícula nem sempre para quem tá começando. Achou o rim direito? Basculha para medial. Achou o rim direito? Basculhe para medial. Basculha aqui, ó. Achou o rim direito? Basculhe, vira o transdutor como se fosse por apendicite linfóide. Você tem que achar a vesícula ali. Ali a loja da vesícula, ela tem que aparecer. Se ela não aparecer, pode perguntar ao paciente que ele tirou, tá bom? Então, tá lá, vesícula biliar. E antes de saber o que é patológico, a gente tem que saber o que é normal. O que é uma vesícula normal? Aquele aspecto de pera bonitinha. Mas às vezes a vesícula ela dobra sobre si mesma. O fundo dela cai. E esse aspecto é chamado de Barrett frígio, tá? Então às vezes você vai ver uma vesícula que parece que está septada, mas na maioria das vezes não é um septo, e sim só uma dobrinha da vesícula sobre ela mesma, tá bom? Então, vesícula em Barrett frígio, uma das variantes anatômicas mais comuns da vesícula. Falando em vias biliares, a gente tem as extra e as intrahepáticas. Extrahepática é o quê? Tá fora do fígado. E intrahepática tá dentro do fígado. Intrahepática, então vamos lá. O hepático, ele tá ali finalzinho do fora, né? E aí ele chegou aqui no fígado, e aí vai emitir o ramo esquerdo e o ramo direito. E tem várias bifurcações, várias variantes anatômicas que não importam pra gente no ultrassom, porque não dá pra ver a diferença. Mas o que tem que saber? Que o aspecto da intrahepática, quando está dilatado, é muito característico. E o da extrahepática também. Então eu tenho como dizer se está dilatado só intra, só extra, ou o comum, que é os dois. Tá bom? Vamos lá? Como é que a gente vai fazer isso? Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui a gente tem o ducto pancreático. Aqui a gente tem o colédoco. Até aqui é colédoco só. Aí eu tô vendo o cístico aqui, né? Então, sei, colédoco aqui. Subir aqui, passou do cístico, aqui é hepático. Ramo esquerdo e ramo direito. No ultrassom eu não vejo cístico, então tudo eu vou chamar de hepatocolédoco. Beleza. Então, só para mostrar aqui o cístico para vocês, quem ainda não viu. E aqui na TC também dá para ver com muita dificuldade o cístico, apesar que eu não recomendo muito, tá bom? O que eu botei essa imagem aqui para você é para você perceber a relação do ducto cístico com a veia porta. Eles geralmente estão bem... O cístico com a veia porta, sim, mas assim, o colédoco também mantém uma relação muito próxima com a veia porta, tá? Geralmente eles andam paralelos ali na chegada no fígado. Então aqui a gente tem um colédoco normal,
E aqui a gente tem um colédoco dilatado. Perceba o calibre desse colédoco. E aqui o colédoco normal. Por que eu botei de 6 a 10 com asterisco? Porque assim, o normal para a maioria das referências é até 6 milímetros. Cirurgiões usam muito 7 milímetros de normal, tá? Mas para a maioria das referências, 6 milímetros. Só que a partir dos 60 anos, para cada década, eu tolero mais 1 milímetro. Então, um paciente de 80 anos, eu tolero até 8 milímetros. 90, 9 milímetros. 120 anos, 12 milímetros? Não, o máximo é 10. Tolera até 10, tá? 10 milímetros é até onde a gente tolera. Essa regra também vale para quem tirou a vesícula. Então, colestectomizado, até 10 milímetros eu tolero como um ducto colédoco, que é natural de se encontrar, beleza? É claro que se o paciente tirou a vesícula, mas está com icterícia, não, você não vai achar que aquilo ali é só da cirurgia, e sim que pode ter um calculinho ali escapado e tá fazendo obstrução, beleza? Então vamos lá falar de patologia. Primeira coisa, vesícula. Qual é a coisa mais comum que a gente vê na vesícula? Lama. O que é lama? Lama é a bile concentrada, é só isso. A lama é pura e simplesmente a bile concentrada. É doença? Não. Lama é bile concentrada, não é doença necessariamente. O paciente pode ter isso aí e não sentir absolutamente nada. Aí repete o ultrassom daqui a uma semana, já sumiu. Então, isso aí e nada é a mesma coisa se não tiver contexto. Muitas vezes é só porque o paciente fez um jejum mais prolongado, enfim, não significa nada. O que é lama? É só a bile mais concentrada. Então, muitas vezes você vê o material amorfo lá dentro, mais ecogênico, e às vezes até faz um nívelzinho. Só saber que tem, botar no laudo, mas é irrelevante se não tiver contexto. Então aqui, lama biliar, você vê que a vesícula não está preta, ela está hipoecoica, ela está com a bile concentrada, é lama biliar. Tá, João, e se tiver contexto? E se esse paciente estiver na UTI, nutrição parenteral, tá fazendo febre? Pode ser que colecistite alitiásica, mas aí além da lama, você vai ter o que na maioria das vezes? Espessamento da parede, e se é alitiásica, eu geralmente não vou ver cálculo, tá bom? Então, ó, colecistolitíase é diferente de colelitíase, tá bom, gente? Colelitíase é cálculo na via biliar, em qualquer lugar. Eu posso estar falando de cálculo na via biliar intrahepática, extrahepática. Colecistolitíase é cálculo na vesícula e coledocolitíase é cálculo no colédoco. Beleza? Então, para de usar colelitíase como se fosse sinônimo de cálculo na vesícula, porque não é, tá bom? Então, ó, vesícula, bonita, cálculo lá, pactou aqui no infundíbulo da vesícula, pode desenvolver o quê? Colecistite, tá bom? Mas, muitas vezes ele não está impactado. Como é que você sabe se tá ou não tá? Só mexer o paciente, ó, bota para um lado, bota para o outro. Então, se você mobilizar o paciente, essa pedra vai se mover. E, na verdade, a mobilidade da pedra é o sinal patognomônico do cálculo, tá? Na teoria, se você não vê mobilidade na pedra, você não poderia cravar como cálculo. Na prática, a gente crava porque a gente é corajoso mesmo. Mas se você tem uma lesão ecogênica com sombra acústica posterior, o ideal é que você mobilize para ver a mobilidade e garantir que é um cálculo. Porque, assim, é raro, mas poderia ser um pólipo calcificado. Sim, na prática, a gente não fica fazendo muito isso, não. Mas o ideal é fazer. Então, existem calculões e existem calculinhos. Os calculinhos, eles podem ser muito discretos, pode ser só uma areiazinha mesmo ali. E essa areiazinha pode se manifestar só como uma parede mais esquisita, mais espessadinha aqui. Às vezes vai fazer sombra, e tipicamente o ideal é que você veja a sombra para fechar como cálculo, mas às vezes você nem vai ver a sombra, tá? Então, ó, você vê aqui a parede bem fina, traçável a lápis, 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 lápis. Aqui ela já começa a ficar esquisita, esquisita, esquisita. Pô, isso aqui é cálculo. Isso aqui é cálculo. Como é que eu tenho certeza? Aí você tem que virar o paciente. Você vira o paciente, você vai ver essas areiazinhas indo para o outro lado aqui, veio para o fundo da vesícula. Se tivesse sombra, nem precisaria, porque bom, é sombra, é cálculo mesmo, microcálculo. Mas assim, não tendo sombra, eu recomendo que você imobilize o paciente, para ter certeza.
Colédocolitise, gente, a gente vai ver o cálculo no colédoco. Aqui está o colédoco, aqui está a imagem ecogênica, formadura de sombra acústica posterior. O que é cálculo? Imagem ecogênica arredondada, formando sombra posterior, idealmente móvel, beleza? Mas no colédoco você não vai ver mobilidade, ela já está impactada, então você vai ver o foco ecogênico com sombra posterior. Treina seu olho para ver esse tipo de coisa. Sombra posterior é um dos achados mais importantes da ultrassonografia, tá bom? E aqui a gente tem o que? A gente tem a dilatação da via biliar intrahepática. Perceba que eu mostrei para vocês vários fígados hoje e nenhum deles parecia tão esquisito quanto esse, com esse monte de vaso que não é vaso no parênquima com aspecto tortuoso. Na verdade, isso aqui é via biliar intrahepática dilatada. Quando ela dilata, ela tem esse aspecto tortuoso que a gente chama de cabeça de medusa. Quem lembra da medusa lá da Grécia, aquelas cobrinhas saindo? Beleza. Aquele aspecto tortuoso mesmo. Então, quando a gente vê esse aspecto aqui, o que eu penso? Dilatação de via biliar intrahepática. O que eu faço para confirmar? Botãozinho do Doppler. Liguei o Doppler, não pintou, dilatação de via biliar. Se pintar, é ramo portal mesmo, tá bom? E aqui, ó, gente, o que é isso? Veia porta, tem um outro vaso ali do lado da porta dilatado. Pô, eu tenho dois vasos, são dois canos, é o duplo cano. Dilatação de via biliar extrahepática, é o colédoco aqui que está dilatado, tá bom? João, eu consigo sempre ver o cálculo dilatando o colédoco? Não. É 20%, eu diria que na prática até menos de 20% dos cálculos que a gente vê no colédoco. E nem toda dilatação de via biliar extrahepática é cálculo, às vezes é câncer, às vezes é pancreatite focal, enfim, pode ser muita coisa. Então, o que você deve fazer quando você vê dilatação de via biliar intrahepática? Sugerir prosseguir a investigação, na maioria das vezes com colangio-ressonância. Tá bom? Claro, se você conseguir ver o cálculo, já está feito o diagnóstico, você vai só mandar para a CPRE. E aqui, gente, olha que bonito. A vesícula está aqui. Ah, João, mas eu não estou vendo o contorno dela, porque tem um cálculo aqui fazendo uma sombrona, ó, que te atrapalha de ver. Mas tem bastante lama aqui e a parede está bem espessada, ok? A vesícula, quando ela está inflamada, quando ela está com it, com colecistite, ela cresce, ela se torna hidrópica, ou seja, fica túrgida, parede espessa e a gente vai ver cálculo, tá bom? Então, ó, parede acima de 3 milímetros, a gente vai ver cálculo, tipicamente ela vai ficar grande. Olha só, aqui tá dando, ó, 17 centímetros de comprimento, o normal é até 10, e tá dando 6,5 de diâmetro, o normal é até 4. Então, a vesícula que tá grande, que tá tensa, o paciente sente dor quando você faz o exame aí, tem cálculo, tem parede espessada, colecistite aguda litiásica. Aqui mais um caso, a gente vê a vesícula aqui, parede espessada, você vê aqui no transversal que a parede está espessada, tudo isso aqui, ó, é parede de vesícula biliar, onde eu tô com o pointer. E aí, João, não tem cálculo, é a litiásica? Não, cuidado. Olha para o infundíbulo, tá vendo a sombrona aqui, ó? Isto é um cálculo, só que o cálculo tá aqui. Esse cálculo reflete tanto o som que você não vê ele redondinho, você vê só a margem de cima e o resto é sombra, porque o som está sendo todo refletido. Então, muito cuidado com esse tipo de lesão aqui, com esse tipo de cálculo, que você só vê um pedaço dele e o resto está obscurecido pela sombra que ele mesmo produz, tá bom? E é tipicamente aqui no infundíbulo que a gente tem que procurar o cálculo na colecistite. Então, ó, a gente vai medir a parede da vesícula sempre próximo do centro do feixe. Então, o transdutor está aqui, o feixe está aqui. Eu vou tentar medir sempre o mais próximo possível do centro do feixe. Evitar medir aqui atrás ou medir obliquamente, tá? O mais próximo que der do centro do feixe. Então, beleza, gente. Continuando aqui em pólipo, tá? Pólipo não é para ficar desesperado. Ah, João, tô com a vesícula aqui cheia de pólipo. Meu Deus, será que eu vou morrer? Não. Pólipo, a maioria dos pólipos, gente, eles são benignos, especialmente se eles têm menos de 1 centímetro. O pólipo com menos de 1 centímetro, na maioria das vezes, é feito de colesterol, é pólipo de colesterol, de gordura. Então é benigno. Então eu vejo um monte de pólipo desse, eu não me desespero, é tranquilo. É pólipo de colesterol até 1 centímetro, minha principal hipótese, tá bom? Veja que diferente do cálculo, o pólipo, ele às vezes está numa posição antidependente da parede, ou seja, ele está grudado lá em cima da parede.
ele tende a não fazer sombra acústica posterior e tem uma ecogenicidade menor do que a do cálculo, ele não é tão branco, tá bom? E claro, se você mobilizar os pacientes, não vai se mexer. Tá, então vi um pólipozinho desse aqui, ó, esquece, pequeno, provavelmente colesterol, não fica desesperado. Pólipo maior do que 1 centímetro é outra conversa, mas até 1 centímetro provavelmente são uma manifestação da colesterolose focal. Então, colesterolose é literalmente colesterol na parede da vesícula. Focal, pólipo, manifesta como pólipo, mas pode ser difusa também. E se for difusa, pode se manifestar como artefatos em calda de cometa. Lembra lá do amartoma biliar? Não fazia aquela caldinha de cometa? Aqui na vesícula, artefato de calda de cometa é sinônimo de colesterolose. A gente pensa em colesterolose. A gente pensa só em colesterolose? Não, adenomiomatose, que é a próxima patologia, também faz, tá bom? Então, são as duas principais hipóteses, colesterolose e adenomiomatose. Tem referência, a maioria das referências vão dizer que é até mais adenomiomatose, tá bom? Mas na prática você vai ver muita gente botando colesterolose nos laudos quando vi caldo de cometa e, assim, o sentimento realmente é que não é adenomiomatose. Vocês vão ver por quê, como é a adenomiomatose. Então vamos lá, beleza. Mas se for mais do que 1 centímetro, aí você tem que tomar cuidado, porque mais de 1 centímetro já começa a ter um risco maior de ser um nódulo displásico. E nódulos displásicos, apesar de muitas vezes benignos, eles têm um potencial maligno, então mais do que 1 centímetro não pode dar bobeira, manda para o cirurgião que provavelmente tem que tirar essa vesícula. A adenomiomatose da parede da vesícula, na verdade, é uma hiperplasia, ou seja, um crescimento excessivo da própria parede. E aí acaba hipertrofiando os seios de Rokitansky-Astov, ou seja, os buraquinhos que tem na mucosa da vesícula biliar. E esses buraquinhos, curiosamente, podem acumular o que lá dentro também? Colesterol. Eles tendem a acumular colesterol dentro desses seios, tá? Então, ambas as patologias têm colesterol, só que na colesterolose está dentro da parede e na adenomiomatose está preso no seio, mas não está dentro da parede. Então, ambas podem fazer aquele artefato caldo de cometa, beleza? Beleza. Mas aqui na adenomiomatose, o aspecto da hipertrofia da parede da vesícula é muito marcante, é muito característico. Quando vocês virem isso aqui, gente, se você não assistiu essa aula e viu isso aqui na prática, você vai achar que é tumor, que é câncer. E se você assistiu essa aula e prestou atenção agora, presta atenção agora, você vai brilhar, porque você vai tranquilizar seu paciente. Então, olha só. Como é que a adenomiomatose se manifesta? Espessa a parede, fica com um monte de buraquinho, porque eles ficam mais proeminentes, e tipicamente isso vai ocorrer no fundo da vesícula. Faz uma adenomiomatose focal no fundo. Pode ser só na pontinha mesmo ou pode pegar um segmento maior. Claro, pode ter a vesícula toda sim, pode, mas isso é incomum. O mais comum é um desses dois aqui, ó, pontinha ou um segmento maior no fundo. E pode ser anular também, pode ser circunferencial. E o que é isso aqui? Ela fica assim, ó, gente. Com artefatos em calda de cometa, a parede um pouquinho espessada e artefato em calda de cometa, parede um pouquinho espessada, mas ainda tá aquele aspecto que tá no diferencial com colesterolose, lembra? Se eu vejo isso aí, eu vou botar as duas hipóteses, adenomiomatose ou colesterolose. Caldo de cometa pode ser os dois. Mas quando eu começo a ver muita caldo de cometa com a parede um pouco mais espessada, já vou pensar em adenomiomatose. Caldo de cometa com parede espessada, adenomiomatose. Caldo de cometa com parede espessada, adenomiomatose. E parede espessada circunferencial. Olha só, é natural você ver um negócio desse aqui, você pensar em câncer, tá? E para ser sincero com você, nem é para você afastar essa possibilidade completamente nesse cenário aí. Eu não afastaria. Mas você tem que lembrar que a principal hipótese não é câncer, é adenomiomatose anular. Ou seja, que faz aquele espessamento circunferencial, tá bom? O câncer, ele tem um aspecto muito mais heterogêneo e ele invade, ele não fica restrito à parede da vesícula, ele vai invadir aqui, ó, para o fígado, tá bom? Então, principal hipótese, adenomiomatose anular, mas, assim, não afasta completamente câncer. Eu não me sentiria confortável em dizer para você cravar como adenomiomatose anular nesse caso aí que não tem
caldo de cometa. Se tivesse. Olha só. Aqui a gente não tem adenomiomatose, ó. Parece um espessamento anular, mas olha como é mais feio e irregular. E você não vê aquela coisa contida, né? Um negócio mais heterogêneo, mais feio, tá, gente? Então, ó, por isso que entra no diagnóstico diferencial de câncer. Quando você vai para TC e ressonância, fica mais fácil de ver que essa lesão não está contida na vesícula e sim está começando a invadir aqui o parênquima hepático. Então, se eu não tenho espaços císticos e se eu tenho tecido entre a vesícula e o fígado, fala contra a adenomiomatose a favor de câncer, tá bom? De vesícula. Olha, agora eu vou dar um aspecto ainda mais característico de adenomiomatose para vocês. Então, primeiro aspecto, caldo de cometa. Beleza? Vi caldo de cometa, pense em adenomiomatose. Se tiver espessamento da parede junto, penso ainda mais. Mas esse agora é patognomônico. Estou numa ressonância magnética ponderada em T2, ou seja, é uma sequência boa para ver tudo que tem água. E eu vejo aqui a vesícula, beleza, e até aqui eu tenho uma vesícula belezinha, normal. Aqui eu começo a ver uma vesícula com um monte de espaços císticos. Tá vendo aqui? A parede está espessada, mas na verdade aquilo é tudo cístico. Na verdade são seios de Rokitansky-Astreov dilatados. Olha, um monte de cistinho aqui, ó. 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 Viu? Aí eu vim, continuou, ela faz um anularzinho aqui, aí continua, e aqui na pontinha faz mais. Olha só, viu? Pronto, isso é patognomônico para adenomiomatose, não é para pensar em câncer. Dá para ver isso no ultrassom? Às vezes dá. Se você vir, fechou o diagnóstico. Ó, sinal do colar de contas na ressonância magnética, um monte de cistinho aqui. Na TC, sinal do rosário. Dá para ver na TC também. Tá bom? É mais difícil? É, mas dá. Viu o espessamento focal ali do fundo da vesícula com as áreas císticas? Provavelmente é adenomiomatose. E aqui, poxa, será que eu não botei uma imagem disso no ultrassom? Eu vou ficar devendo. Então aqui a gente tem carcinoma de vesícula, né? Uma lesão vegetante, irregular, com vascularização interna e com limites imprecisos, tá, gente? Então, isso aí é pensar em adenomiomatose. Fico devendo a imagem do colar de contas desse aspecto mais cístico no ultrassom para vocês. Não sei se eu botei aí para frente, mas parece que não, infelizmente. E aqui, um carcinoma de vesícula com limites completamente imprecisos. Você vê que a lesão já está invadindo o fígado, ele não está restrito apenas à vesícula, tem uma perda total da arquitetura normal da vesícula biliar. Eu acho que eu sei onde eu botei. Vamos lá, vamos ver se